Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego Marques e eu vou ministrar para vocês a disciplina de farmacologia. Lembrando que nesse contexto, né, a gente está trabalhando aqui a farmacologia para o curso de graduação em nutrição, então para o curso superior em nutrição. Bom, primeiramente vamos abordar alguns conceitos, né? A farmacologia, então, é a ciência que estuda os medicamentos, os efeitos, perdão, das substâncias químicas sobre as funções dos sistemas biológicos, ou seja, eu estudo o que uma substância faz dentro de um organismo. Então, é basicamente isso que a farmacologia preza. Bom, o termo fármaco vem de droga, né? E logia, estudo. Então, logos, estudo. Então, farmacologia, estudo dessas drogas. O termo droga vem do holandês antigo, né, que significa folha seca, porque basicamente os medicamentos eram extraídos praticamente todos de plantas. Então, a gente tinha poucos exemplares que eram drogas que vinham de origem mineral. A maioria era de uso de origem vegetal. Ainda hoje, né, nós temos um grande número de drogas que são utilizadas e são de origem vegetal, né? Porém, de alguns anos para cá, a gente tem bastante medicamento semissintético e sintético também. Lembrando que a gente isolou, né, a primeira droga pura, né, foi a morfina, que a gente extraiu do látex da papoula. Então, foi lá em 1805 por Sir Turner. Bom, então a ciência farmacológica, né, o estudo dessas drogas só foi realmente considerado como ciência no final do século XIX, depois que várias substâncias passaram a ser isoladas. Bom, e aí alguns conceitos, né? O que é remédio? Remédio, na verdade, é todo e qualquer recurso que você tiver para combater alguma doença. Então, pode ser agentes químicos, né? Então você pode utilizar alguma substância química como medicamento, por exemplo, como um copo de água que você coloca, por exemplo, na frente da televisão e faz uma oração ou alguma coisa do tipo, ou algum tipo de trabalho, né, que seja utilizado para fim a combater uma determinada doença. Então qualquer coisa, um simples abraço pode ser considerado um remédio pela lei. Já a droga, né, é um produto de natureza animal, vegetal ou mineral, com ou sem intenção benéfica. Então, com atividade terapêutica ou não. Então, a droga ela pode ser uma substância tóxica ou pode ser uma substância terapêutica. Já o fármaco, né, a gente também chama de princípio ativo, é a substância de composição conhecida dentro de um medicamento, né, com propriedade de modificar uma função fisiológica. Então, quando eu falo fármaco, pode ser qualquer substância que tenha uma atividade, né, um princípio ativo que tenha uma atividade reconhecida por modificar alguma função do nosso organismo. Já xenobióticos são aqueles compostos químicos estranhos ao nosso organismo ou sistema biológico. Então são substâncias que o nosso sistema não reconhece como parte dele e também ele pode, por exemplo, sofrer algum tipo de ataque do sistema linfático, do sistema de defesa do nosso corpo. Então são substâncias xenobióticas. Nosso corpo não reconhece como parte dele. Já medicamento é um produto obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa para fins diagnósticos. Então, o medicamento ele é um produto obtido através de técnicas, né, de manipulação ou enfim, de produção, de fabricação e elaborado com finalidade justamente para a área da saúde. Então, ou para prevenir alguma doença, ou curar, ou então diminuir algum sintoma, ou até mesmo como para fins diagnósticos, como contraste
que a gente utiliza nos exames de ressonância. Então, esse medicamento ele pode conter um ou mais substâncias químicas, né, substâncias lá dentro, com essas finalidades. Bom, e aí, dentro de um medicamento, surgem aqueles que foram lançados primeiro, que nós chamamos de medicamentos de referência. O pessoal costuma chamar o medicamento de referência como original, né? Então, um termo popular que o pessoal utiliza é o termo original. O que é o medicamento, então, referência? É aquele medicamento que foi lançado primeiro, foi a primeira molécula, a primeira descoberta daquele fármaco, né? Então, você tem um medicamento novo, ninguém trouxe esse medicamento, então, normalmente, ele tem uma patente, né? Que costuma vigorar aí por 10 a 20 anos, dependendo da legislação. Então, é um medicamento inovador, né, que trouxe novas oportunidades, novas descobertas ou novas terapias. Já o medicamento similar é aquele que contém o mesmo princípio ativo, né, que apresenta um outro medicamento que seja referência, né, e é uma alternativa àquele medicamento que é referência. Então você tem os medicamentos referências e aqueles que são os similares, que têm a mesma formulação, mas não necessariamente eles contenham, por exemplo, a mesma forma farmacêutica, né? Em geral, sim, esses medicamentos eles possuem a mesma forma farmacêutica, então se um é xarope o outro também mas não necessariamente. Esses medicamentos similares eles podem ter uma marca, né, uma marca registrada, assim como o medicamento de referência. Já o medicamento genérico ele não pode ter uma marca registrada e é um medicamento que ele veio para trazer uma opção ao medicamento que é considerado de referência. Então é um produto que veio a dar uma alternativa que seja mais barata para o paciente e que possa ser utilizada de forma intercambiável. Como assim? Que eu possa trocar sem problema nenhum. Então, o genérico ele tem a mesma forma, mesma fórmula e os mesmos testes feitos pelo medicamento referência. Então, é um medicamento compatível, equivalente. Tá? E aí, para finalizar aqui, nós temos o conceito de fitoterapia. Então, é um ramo da ciência terapêutica, né, que utiliza plantas medicinais para o tratamento de doentes. Então, é um ramo da terapêutica alopata. Tá? A gente vai falar o que é a alopatia. Então, não confundam com outros termos. Então, a fitoterapia é um ramo da alopatia que trata as enfermidades com plantas, com drogas vegetais, necessariamente de plantas medicinais. E a alopatia, então, é um conceito de medicina, né? Normalmente a gente costuma falar que é a medicina tradicional. Por quê? Porque ele visa combater a doença como ela é. Então, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você vai lá tomar uma dipirona, algum medicamento analgésico que vai cortar aquela dor de cabeça. Já a homeopatia é um ramo da ciência, né, que ele utiliza o princípio básico do similar, da cura pelo semelhante. Então, uma doença provoca X sintomas, então eu uso uma droga que usa aqueles mesmos sintomas, que produz aquele mesmo sintoma em um indivíduo sadio e vou utilizar nessa pessoa em doses diluídas, que nós chamamos de doses centesimais. Então, na homeopatia, eu utilizo o medicamento de forma a produzir os mesmos sintomas da doença que ele tem e que seja o mais parecido possível com os efeitos que esse paciente tem na sua doença. Então, a gente costuma, como uma forma didática, né, falar um pouco da alopatia, que ela também utiliza alguns conceitos de cura pelo semelhante, que é, por exemplo, o conceito da vacina. Você, na alopatia, você utiliza a vacina, né, você pega um vírus atenuado ou morto e você replica aquilo e
injeta na pessoa e a pessoa vai produzir anticorpos para aquela doença. A homeopatia ela tem um princípio semelhante, mas atua com questão de energia vital no organismo, energia vital da molécula e do organismo, ok? Então, esses são os primeiros conceitos. No próximo vídeo a gente vai abordar um pouquinho os demais conceitos da farmacologia. Então, é isso, pessoal. Até mais.